Tem estado muito presente no debate público a questão da revisão à legislação laboral que este governo quer fazer. Algo que os sindicatos consideram um grande ataque. Tanto que, para a felicidade de todos os alunos do país, dia 11 de dezembro foi convocada uma greve geral. A este conjunto de propostas de alterações chamam o pacote laboral. E antes de falar sobre o conteúdo do pacote laboral, gostava de falar sobre a importância dos sindicatos. Vivemos no, adivinhem, no capitalismo. Muito bem, é sempre o mesmo problema. E, portanto, as dinâmicas de produção são as seguintes. Tens um empregador, que é dono dos meios de produção, e um trabalhador, que vende o seu tempo ao empregador em forma de trabalho e recebe em troca um salário. O empregador tem muito interesse para maximizar os seus lucros, que já agora é uma necessidade, vejam o último vídeo para ver porquê, e portanto tem como interesse colocar o trabalhador a trabalhar o máximo de horas possível, nas piores condições possíveis, pagando o mínimo possível. E o trabalhador tem um interesse contrário, porque, bem, só se vive uma vez e aproveitar a vida é importante. No entanto, sozinho ele não tem poder de negociação nenhum, porque ele pode ser só substituído. Portanto, o trabalhador fala com outros trabalhadores nessa fábrica, ou nesse campo, ou nesse emprego, whatever, e cria um sindicato, conjunto de trabalhadores, que juntos conseguem negociar com muita mais força. Remover um trabalhador sem ter as consequências é fácil. Remover-os todos, aí é difícil. E foram os sindicatos, foi essa força dos trabalhadores unidos que conquistou coisas como o fim de semana, férias, legislação de trabalho, regulamentos, regulamentação de trabalho infantil, licença de maternidade, salário mínimo, tudo o que é bom, basicamente. Todas estas coisas que agora nós temos como dados adquiridos foram conquistas de luta por parte dos sindicatos. Tomando consciência disto, vamos então observar o pacote laboral e os argumentos de quem o defende e de quem o ataca. Porque é que os sindicatos acham que esse pacote laboral é terrível, horrível. E já agora eu vou falar das medidas mais controversas, porque são mais de 100. Eu vou deixar a legislação completa num link na descrição, para quem quiser ver todas as propostas, mas só vendo estas vai dar para perceber a ideia. Eu vou começar por falar diretamente para ti, jovem como eu, que queremos não ter de fazer como tantos jovens neste país e na busca por boas condições, por uma boa vida, ser forçado a emigrar. Queremos ter isso aqui na nossa terra, com os nossos amigos, com a vida que nós conhecemos. E perante este desejo, esta necessidade de ter uma vida boa, com condições de abundância, aqui no nosso país, perante todas as dificuldades que estão à nossa frente, nosso governo oferece-nos as seguintes soluções: alargar os motivos possíveis de contratação a termo e aumentar o limite desses contratos de 2 para 3 anos, para não teres as regalias num contrato a prazo e não saber se amanhã tens ou não um trabalho. Alteração acerca do que são os recibos verdes. Os recibos verdes é atualmente algo que te permite trabalhar para alguém sem ter um contrato efetivo, ou seja, fazer-te um freelancer e receber um pseudo-salário. Quando o trabalhador passa 50% dos recibos verdes para um empregador, presume-se um contrato de trabalho. Isto para evitar que um empregador esteja a evitar ter um contrato com um trabalhador e mantê-lo só em recibos verdes quando o trabalhador está a fazer um trabalho que seria de um contrato, não é? O governo quer aumentar este limite de 50% para 80%, porque se há algo que te vai fazer receber um melhor salário, é receber um pior salário. Banco de horas individual e duodécimos. Englobei estes dois num só ponto e já vamos perceber porquê. O banco de horas individual é basicamente um banco de horas que o empregador pode pedir ao trabalhador a trabalhar extraordinariamente e pagar ou depois ou em prestações, pagar de forma flexível. Isto tinha sido eliminado na lei atual, mas o governo tenciona fazer possível voltar a incluir este tipo de banco de horas em contratos de trabalho e aumentar o limite de horas disponíveis a ser requisitadas aos trabalhadores. Ou seja, passa a ser possível o teu empregador, se já não tiver esgotado as horas que pode pedir, mandar-te uma mensagem 5 minutos antes e dizer: olha, anda a trabalhar, senão provavelmente todos os contratos de trabalho vão ter cláusulas deste género e lá está, como o mercado de trabalho está um bocadinho mau, o trabalhador não vai recusar, precisa de emprego e assim. E os duodécimos é a possibilidade do empregador pagar o subsídio de Natal e pronto, aqueles subsídios extras em mensalidades. A questão do banco de horas, além de pôr o teu tempo livre, o teu tempo fora do trabalho, o teu tempo da família, de amigos, de lazer, à mercê do patrão, o que isso tem em comum com os duodécimos é que é na verdade uma maneira mascarada de pagar menos. Isto porque tu, ao atrasares o salário, tu fazes com que o dinheiro fixo que vais receber agora seja-te pago daqui a uns meses, mas a inflação daqui a uns meses faz esse dinheiro valer menos do que vale agora. 100 euros agora é diferente do que 100 euros daqui a um ano. Existe agora também a possibilidade de ter banco de horas coletivo, ou seja, um banco de horas a todos os trabalhadores da empresa, mas desta vez, com estas propostas de alterações, não é necessário fazer inquérito aos trabalhadores se querem ter esse banco de horas ou não. Este banco de horas já existia, mas tinha de haver um inquérito aos trabalhadores a perguntar se
acho que é se queria que existisse de todo ou se esta hora era fixe para todos. Se este pacote laboral passar, isso deixa de ser preciso. É o patrão quer e tu vais. Despedimentos sem justa causa vão deixar de implicar uma reintegração do trabalhador despedido injustamente na empresa. Isto é óbvio, é o quero, posso e mando legalizado. Esta é gira. Fim do período de luto gestacional. Uma coisa que eu admiro neste governo é que, apesar de tudo, não é como governos passados onde eles ao menos escondiam o seu desprezo pelas mulheres, o seu desprezo pelos pobres, tipo, alguém fazia merda, o ministro da saúde despedia-se, algo assim. Não, este governo está-se realmente a cagar e tipo, eles dizem-te na cara que se estão a cagar. E isso, apesar de tudo, tem uma certa componente boa, não é? Porque assim ao menos sabemos que eles estão-se a cagar para nós. Eu acho que nada mais exemplifica do que esta sugestão. Agora, eu sou um homem, eu nunca saberei o que é ter um aborto espontâneo, portanto presumo melhor ouvir alguém que sabe como é que é e o que é que ela acha disso. Mãe, como pessoa que sofreu um aborto espontâneo, o que é que tu achas desta medida que o governo quer fazer de tirar os dias de luto nesses casos à mãe? Então, de uma forma muito generalista, qualquer direito que tenha sido conquistado ser agora retirado, por princípio eu vou-me opor. Neste caso em particular, ainda mais, a perda de um filho, seja em que momento for, provoca na mulher dores, muita dor. E vou ainda mais longe dizendo que não é só na mulher que provoca dor. Eu acho que na mulher provoca mais, porque é a mulher que sente a vida a crescer dentro dela. É o corpo dela que muda, é ela que é intervencionada cirurgicamente ou não. Portanto, o grande peso está no lado feminino, digamos assim. Mas eu também sou da opinião que não só não deveria ser retirado, como deveria ser alargado aos homens, que são ensinados a não mostrar fraqueza, a achar que mostrar emoção, seja pelo que for, que não é másculo, que não é masculino, mas no entanto os homens também sofrem com a perda de um filho. Por isso, não só sou contra a retirada do direito à mulher, como sou a favor do alargamento desse direito aos homens, ao pai. No caso de uma interrupção da gravidez, deixa de haver dias de luto para a mãe e para o pai e acompanhamento especializado e passa a haver apenas faltas equivalentes a como se estivesse a assistir um familiar doente. Agora vamos falar sobre a greve. Não a greve geral, o conceito da greve. A greve é uma arma que os trabalhadores têm para reivindicar por melhores condições e pelos seus direitos, parando a máquina de lucro do patrão durante X tempo para o fazer negociar. São, portanto, a mais forte e essencial arma que os trabalhadores têm contra a sua exploração. E este governo quer aumentar imenso a quantidade de serviços mínimos, facilitar a sua implementação e torná-los imediatos e de execução forçada, basicamente derrotando o propósito inteiro de fazer uma greve. E finalmente, mas não menos importante, o governo quer proibir os sindicatos de tomar ações em empresas que não têm trabalhadores sindicalizados, bem como fazer com que as reuniões de trabalhadores sindicalizados precisem da aprovação do patrão. E muito mais. Leiam a legislação toda se quiser. O governo e a direita no geral defendem este pacote laboral dizendo que as regras atuais são muito rígidas, ou porque é preciso aumentar a produtividade para aumentar os salários, que já agora é mentira. Nós nunca vivemos numa época tão produtiva na humanidade, na generalidade, em Portugal também. E os salários em relação à produtividade estagnaram precisamente porque deixou de haver regulação nesse sentido, desde a época do neoliberalismo. Ou porque o trabalho para a vida é algo desatualizado e do século passado, e a precariedade infinita é na verdade bué cool e bué moderna, bué atual. Os jovens adoram tipo pobreza e o caralho. Trabalhar para sempre a recibos verdes e poder ser chamado em cima da hora é o sonho do século XXI. Tudo argumentos falsos e falaciosos que servem apenas para que pessoas como o titã da testosterona que o Trim Figueiredo usa para tentar convencer que esta declaração de guerra a ti, que esta bufetada no focinho é na verdade bué da fixe e bué do teu interesse e tipo é bué século XXI. Este pacote laboral faz lembrar uma frase que o bilionário americano Warren Buffett disse, que era algo do género de: existe sim uma guerra de classes e a minha está a ganhar. Este pacote laboral existe única e exclusivamente para responder às necessidades do grande patronato das grandes empresas que querem um Portugal de trabalhadores baratos, trabalhadores burros, trabalhadores calados. Já agora vejam a relação com o desinvestimento no ensino superior, para produzirmos aqui de forma barata e rápida os carros e as empresas alemãs venderem fora
por muito mais preço. É um pacote que vem responder à crise estrutural do capitalismo. Tema que falarei num vídeo que é o seguimento do último vídeo que eu vou fazer, não se preocupem, por favor. Um pacote que não responde aos problemas do país, aos problemas da juventude. O que me parece que vai acontecer agora é que este pacote, o governo vai negociar fora as sugestões mais nojentas, mais abertamente estúpidas, a questão do período de luto por causa dos abortos espontâneos, e vai passar a maioria do pacote na mesma com apoio ou do PS ou do Chega, porque esses dois partidos andam parece a trocar. Este dia este partido apoia aquela sugestão, no outro dia apoia o governo naquele, depois apoia outro, depois apoia outro. E portanto demonstra-se aqui a importância da mobilização das pessoas, dos trabalhadores e principalmente nós jovens, direi eu, em volta destes problemas. E agora em particular em volta de deitar abaixo este pacote laboral. Tenho uma boa oportunidade para lutar contra isto na greve geral. E como tudo na história, contra todos os avanços antidemocráticos e contra o povo que acontecem, só vai ser derrotado se nós nos unirmos em força, seja nas greves, como em qualquer outro aspecto. Pois lembrem-se, quem produz a riqueza, quem tem de facto as mãos na massa, quem com o seu suor produz o que constrói o mundo, não são essas elites do governo, nem esses liberais, nem esses fascistas, nem os grandes CEOs dos quais eles são advogados. Não. Quem produz a riqueza és tu.